Seu coração estava aumentado. Sem dúvida. 631 gramas. Coração normal entre 300 a 350, mais ou menos. Então, um coração mais ou menos do dobro do tamanho. Quando os médicos abriram Andreas Munzer, encontraram órgãos que tinham quase dobrado de tamanho. E quando abriram Nasser El-Sonbati, encontraram um coração que tinha crescido muito além do que o corpo humano deveria carregar. Estas são as verdades chocantes que os médicos descobriram quando alguns dos maiores fisiculturistas morreram. Andreas Munzer. Se você já se perguntou até onde um ser humano pode levar seu corpo antes de ele parar completamente, Andreas Munzer encontrou esse limite. Eles o chamavam de o rei do condicionamento. Ninguém na história do fisiculturismo nunca tinha conseguido o que ele conseguiu. Quando Andreas subia ao palco, você podia ver cada fibra muscular sob sua pele fina como papel. As veias cobriam todo o seu corpo como um mapa de estradas. Seu percentual de gordura corporal. Alguns relatórios dizem que caiu abaixo de 3%. Ele parecia um gráfico de anatomia vivo. Mas aqui está o problema. O corpo humano não foi projetado para funcionar com 3% de gordura corporal. Seus órgãos precisam de gordura para sobreviver. Seu cérebro precisa de gordura para funcionar. Seu coração precisa de gordura para bombear. Andreas não se importava. Ele queria ser o homem mais definido vivo, e em 1996, conseguiu. Mas naquele mesmo ano, durante uma apresentação de pose em convidado na Alemanha, algo deu terrivelmente errado. Andreas desabou nos bastidores. Dor abdominal severa, hemorragia interna. Levaram-no para o hospital com urgência, e o que os médicos encontraram dentro dele era como abrir um cadáver. Seu fígado havia quase completamente se desintegrado. Estava coberto de tumores, tão danificado que pedaços dele literalmente estavam se despedaçando. Seus rins falharam. Seu coração estava mal funcionando. Até mesmo seu sangue tinha ficado espesso como lama por causa da desidratação extrema. Os médicos tentaram tudo. Transfusões, cirurgia de emergência, mas o corpo de Andreas estava muito danificado. Seu coração estava aumentado. Sem dúvida. 631 gramas, coração normal entre 300 a 350, mais ou menos. Então, um coração mais ou menos do dobro do tamanho. Ele morreu na sala de operações. Tinha apenas 31 anos de idade. Quando o relatório da autópsia saiu, até examinadores médicos experientes ficaram chocados. Eles nunca tinham visto um corpo humano se destruir assim enquanto a pessoa ainda estava viva. De acordo com relatos, um médico afirmou que seu corpo parecia estar morto há semanas, não horas. Isto é o que acontece quando você leva a definição muscular longe demais. E se você acha que Andreas foi uma exceção, espere até ouvir o que encontraram dentro do próximo fisiculturista da nossa lista. Rich Piana. Ele não escondeu nada. Enquanto outros fisiculturistas fingiam que eram naturais, postando rotinas de treino e falando sobre frango e arroz, Rich Piana olhou diretamente para a câmera e disse a verdade que ninguém mais dizia. Ele se tornou uma lenda, não porque venceu competições, mas porque disse a verdade que ninguém mais dizia. Rich tinha sua própria marca, milhões de seguidores, um estilo de vida que gritava excesso. Refeições massivas, treinos massivos, tudo massivo. Seus braços mediam 23 polegadas sem bomba. Mas em agosto de 2017, a namorada de Rich ouviu um som que ninguém nunca quer ouvir, um baque alto. Ela correu para o banheiro e encontrou Rich caído no chão, inconsciente, não respirando. Seu corpo massivo de 290 quilos havia simplesmente parado. Os paramédicos chegaram. Conseguiram fazer seu coração bater, mal, ele foi levado ao hospital e colocado em coma induzido medicamente. Por 2 semanas, Rich Piana deitou lá, seus órgãos falhando um por um, seu cérebro mostrando quase nenhuma atividade. E então sua família tomou a decisão. Desligaram os aparelhos. Rich Piana tinha 46 anos de idade. Mas é aqui que fica sombrio. Quando o encontraram naquele banheiro, a polícia também descobriu 20 frascos de esteroides e resíduos de pó branco moído perto de seu corpo. E quando os médicos o examinaram, descobriram que seu coração estava massivamente aumentado, quase do dobro do tamanho de um coração humano normal. Seu fígado estava danificado além do reparo, cicatrizado e inchado por anos de passar compostos por ele. A causa oficial da morte foi parada cardíaca súbita devido a um coração aumentado. Mas todos naquele mundo sabiam o que realmente o matou. Décadas de dizer a verdade sobre esteroides enquanto seu corpo estava gritando para ele parar. Rich sempre disse, o que for necessário. E no final, levou tudo. Nosso próximo caso é ainda mais louco. Dallas MC Carver. Ele tinha apenas 26 anos quando seu coração parou de bater. 26. A maioria das pessoas aos 26 está apenas começando suas carreiras. Dallas MC Carver, ele já estava sendo chamado de o futuro do fisiculturismo. Medindo 1,85 metros e pesando mais de 136 kg na entre-safra, ele era um gigante entre gigantes. Seu apelido era Big Country, e quando você o via, entendia porquê. Mas em 22 de agosto de 2017, Dallas estava em casa comendo jantar. De repente, começou a engasgar. Sua namorada tentou tudo. A manobra de Heinrich. Nada funcionou. Ela chamou a polícia. Quando os paramédicos chegaram, Dallas já tinha sido. Encontraram-no com a face no alimento. A causa oficial, asfixia. Ele se engasgou até a morte. Mas a história não termina aí. É aí que fica verdadeiramente aterrorizante. Porque quando realizaram a autópsia, não encontraram apenas um cara que acidentalmente se engasgou. Encontraram uma bomba relógio ambulante que estava prestes a explodir. Dallas tinha um coração muito grande, ventrículo esquerdo muito grande. Ele também tinha bloqueios nas artérias coronárias. 2 especificamente, um era pior que o outro. O coração de Dallas pesava 690 gramas. Um coração de homem adulto normal pesa entre 300 a 350 gramas. O coração de Dallas era o dobro desse tamanho. Tinha crescido tão massivamente que mal conseguia bombear sangue mais. Mas piora. Seus rins estavam doentes. Sua tireoide estava funcionando mal. Seu fígado mostrava dano severo. Os médicos disseram que mesmo se Dallas não tivesse se engasgado naquela noite, ele provavelmente tinha meses, talvez semanas. Seu sistema cardiovascular estava à beira do colapso total. A parte mais perturbadora. Encontraram evidência de que Dallas tinha sofrido múltiplos pequenos infartos nas semanas antes de morrer. Seu corpo estava literalmente tentando desligar, e ele simplesmente continuava empurrando. Aos 26 anos, Dallas MC Carver tinha os órgãos de um homem de 70 anos morrendo de doença cardíaca. Ele pensava que tinha décadas para dominar o esporte. Seu corpo sabia diferente. Dallas morreu jovem antes que alguém pudesse realmente ver os sinais de alerta. Mas nosso próximo homem, ele viu cada sinal de alerta chegando de quilômetros de distância e caminhou direto em direção a eles. Nasser El-Sonbati. Ele tinha o que muitos descreviam como uma inteligência notável. Nasser foi amplamente relatado ser fluente em vários idiomas. Ele estudou história e sociologia na universidade. Ele podia debater filosofia, política e ciência com professores. As pessoas que o conheciam ficavam genuinamente chocadas que alguém tão inteligente tivesse escolhido o fisiculturismo como carreira. Mas Nasser El-Sonbati não apenas escolheu o fisiculturismo. Ele tentou conquistá-lo. No seu auge, Nasser pesava 143 quilos de músculo sólido com 1,80 metros.
Ele tinha um dos physiques mais completos da história do esporte. Em 1997, ficou em segundo lugar no MR Olympia, perdendo para Dorian Yates pela margem mais pequena. Muitos na indústria acreditavam que Nasser deveria ter vencido. Ele era brilhante. Ele era massivo, e diferentemente de quase todos nessa lista, ele sabia exatamente o que estava fazendo com seu corpo. Isso é o que torna sua história a mais trágica de todas. Em 20 de março de 2013, Nasser El-Sonbaty morreu de falha cardíaca e renal aguda. Ele tinha 47 anos de idade. Mas aqui está o que assombra as pessoas sobre a história de Nasser. Nos anos antes de sua morte, amigos notaram que ele tinha ficado completamente silencioso. O homem que podia argumentar sobre qualquer coisa por horas tinha desaparecido da vida pública. Sem entrevistas, sem aparições, sem mídia social. Porquê? Porque os rins de Nasser estavam fechando. Ele tinha estado em diálise por meses. Seu coração estava lutando. Seu corpo, aquela máquina magnífica que tinha construído ao longo de décadas, estava se quebrando pedaço por pedaço. E aqui está a pior parte. Nasser sabia ciência. Ele entendia a fisiologia humana melhor que a maioria dos médicos. Ele sabia exatamente o que esteroides, hormônio do crescimento e insulina estavam fazendo para seus órgãos. Mas fez de qualquer forma. Quando o encontraram, seu corpo tinha inchaço com retenção de fluidos. Seus rins tinham parado de filtrar resíduos. Toxinas estavam se acumulando em seu sangue. Seu coração, exausto de anos de bombear sangue através de 143 quilos de músculo, finalmente cedeu. O homem mais inteligente do fisiculturismo matado pela uma equação que não conseguia resolver. Como construir um corpo sobre-humano sem destruir o humano dentro? Nasser uma vez disse em uma entrevista: "Eu sei o que estou fazendo. Eu aceito as consequências." Ele estava certo sobre ambos. Nasser escolheu seu destino de olhos abertos. Mas nosso próximo homem tem uma história diferente porque o que o matou não foi uma escolha. Foi uma ferida que ninguém conseguia ver. Mike Menzer. Ele não acreditava em treinar 6 horas por dia. Enquanto todos os outros na academia faziam 30 séries por grupo muscular, Mike Menzer fazia 3. Enquanto outros treinavam 6 dias por semana, Mike treinava 3. Ele chamou seu sistema de Heavy Duty Training e foi construído inteiramente em lógica e princípios científicos. Mike tinha um diploma em filosofia. Ele lia Ayn Rand. Ele questionava tudo. E em 1979, ele conquistou o que muitos chamaram de uma pontuação perfeita no julgamento do MR Olympia. O único fisiculturista na história a conseguir isso. Mas no ano seguinte, 1980, tudo desabou. Mike competiu no MR Olympia novamente. Ele pensou que venceria. Em vez disso, ele nem colocou nos 5 primeiros. Arnold Schwarzenegger, que tinha saído da aposentadoria, ganhou o primeiro lugar no que muitos chamaram de a decisão de julgamento mais controversa da história do fisiculturismo. Mike não foi apenas decepcionado. Ele foi mentalmente destruído. Ele deixou o fisiculturismo completamente, desapareceu. Por anos, ninguém sabia onde ele estava ou o que estava fazendo. Quando finalmente voltou à vida pública nos anos 90, algo tinha mudado. Mike parecia diferente, não apenas mais velho, mas doente. Seu rosto estava abatido, olheiras escuras. As pessoas que o conheciam disseram que ele tinha se tornado paranoico, isolado, consumido por teorias da conspiração sobre o esporte que uma vez o definiu. Em 10 de junho de 2001, Mike Menzer morreu em seu sono. Ele tinha 49 anos de idade. 2 dias depois, seu irmão, Ray Menzer, morreu em seu sono também. Mesma casa, mesma semana. A causa oficial para Mike foi complicações cardíacas. E quando você olha mais profundamente, o quadro fica mais escuro. Mike tinha estado sofrendo de doença cardíaca severa por anos. Suas artérias estavam entupidas. Seu coração estava aumentado, mas ele recusou tratamento. Ele tinha ficado tão desconfiado dos médicos, tão isolado do mundo, que simplesmente deixou a si mesmo se deteriorar. Amigos dizem que em seus últimos anos, Mike mal deixava seu apartamento. Medicação cardíaca permanecia não utilizada no balcão. O que fez a morte de Mike diferente de todos os outros nessa lista? Não foi apenas os esteroides, foi a destruição de ver seu sonho ser tirado. O colapso mental que se seguiu. Os anos de isolamento e paranoia que transformaram um gênio filosófico em uma casca de si mesmo. O corpo de Mike Menzer cedeu, mas sua mente quebrou primeiro. O colapso de Mike começou em público, na frente de todo mundo. O colapso de Dan Puckett aconteceu em privado e quase ninguém sabia que estava chegando. Dan Puckett. Ele não era famoso. Ele não venceu o MR Olympia. Ele não estava em capas de revistas. A maioria das pessoas fora dos círculos hardcore de fisiculturismo nunca tinha ouvido falar seu nome. Mas em 11 de fevereiro de 2007, Dan Puckett fez algo que enviou ondas de choque por toda a comunidade de fisiculturismo. Ele entrou em seu banheiro. Ele tinha 22 anos de idade. Dan tinha tudo a seu favor. Ele era um estudante universitário, um fisiculturista competitivo com um futuro brilhante pela frente. Amigos o descreviam como engraçado, bondoso, sempre sorrindo. Mas por trás daquele sorriso, algo estava o consumindo vivo. Nas semanas antes de sua morte, Dan tinha descido de um ciclo de esteroides. E quando os fisiculturistas descem de esteroides, sua produção natural de testosterona desaba. O que se segue pode ser devastador. Oscilações de humor, depressão severa, ansiedade paralisante. É chamado depressão pós-ciclo, e é brutal. Mas a família de Dan não sabia disso. Eles apenas viram seu filho ficando mais quieto, mais retraído. Eles assumiram que era estresse da escola. A noite antes de morrer, Dan escreveu em seu diário, páginas e páginas sobre como se sentia preso, como não reconhecia a si mesmo mais, como a pessoa no espelho não era ele. Seus pais encontraram o diário depois que ele se foi. O que torna a história de Dan tão devastadora. A autópsia mostrou que seus órgãos estavam completamente bem. Seu coração tinha tamanho normal, nenhum dano hepático, nenhuma falha renal. Fisicamente, Dan Puckett estava em perfeita saúde. Mas mentalmente, o crash hormonal tinha reconfigurado sua química cerebral tão severamente que um garoto de 22 anos com toda a sua vida pela frente não conseguia ver uma saída. O pai de Dan disse mais tarde em uma entrevista: "Meu filho não morreu de falha renal ou doença cardíaca. Ele morreu porque ninguém lhe disse o que essas drogas fariam com sua mente." Após a morte de Dan, sua história se tornou um aviso na comunidade de fisiculturismo. Não sobre ataques cardíacos ou falha hepática, mas sobre o assassino silencioso que ninguém fala. O que acontece ao seu cérebro quando você mexe com seus hormônios? Os órgãos de Dan Puckett estavam perfeitos, e ele ainda morreu do fisiculturismo. A história de Dan mostra o dano invisível que o fisiculturismo pode causar.
A história de Greg Kovacs é o oposto. Ele usava cada quilograma de seu dano na parte externa para todo mundo ver. Greg Kovacs. Ele era o maior ser humano que o fisiculturismo já tinha visto. Não mais definido, não mais estético, o maior. Entre safra, Greg Kovacs pesava 190 quilos. Quando ele entrava em uma sala, as pessoas literalmente recuavam. Para colocar isso em perspectiva, a maioria dos vencedores do MR Olympia competiam em torno de 103 a 122 quilos. Greg pesava 68 quilos a mais que eles. Ele não era apenas um fisiculturista, ele era, como alguns dizem, um experimento científico deu errado. Greg nunca venceu o MR Olympia. Ele sabia que era muito grande, muito extremo, até mesmo para um esporte que celebrava extremos. Mas ele não se importava com troféus. Ele se importava com uma coisa, ser o maior ser humano do planeta, e conseguiu. Mas em novembro de 2013, Greg Kovacs desabou em casa. Ataque cardíaco. Os paramédicos o levaram para o hospital, mas seu coração já tinha sustentado dano massivo. Ele morreu alguns dias depois. Ele tinha 44 anos de idade. É aqui que fica verdadeiramente insano. A esposa de Greg mais tarde revelou que nos meses antes de sua morte, Greg tinha estado experimentando problemas cardíacos constantemente. Dor no peito, falta de ar. Seus pés estavam inchando tão mal, que ele mal conseguia caminhar. Os médicos o tinham avisado várias vezes. Eles disseram que seu coração simplesmente não conseguia suportar aquele nível de massa corporal. Eles o imploraram para perder peso, para parar os ciclos, para salvar sua vida. Greg recusou, porque perder peso significava perder sua identidade. Ele não era Greg Kovacs, um fisiculturista decente. Ele era Greg Kovacs, o maior fisiculturista que já viveu. Sem isso, quem era ele? Então continuou empurrando, continuou comendo 450 calorias por dia, continuou ingestando, continuou crescendo. E seu coração, um músculo do tamanho de um punho projetado para bombear sangue através de um homem de 82 quilos, foi forçado a bombear sangue através de 190 quilos de tecido a cada segundo, por anos. A autópsia mostrou que seu coração estava tão aumentado e danificado que um cardiologista revisando supostamente disse que parecia que pertencia a um homem de 80 anos que tinha tido múltiplos infartos. Greg Kovacs queria ser lembrado como o maior e conseguiu seu desejo. Mas o preço foi morrer décadas antes do que deveria. A história de Greg é sobre alguém que empurrou contra cada aviso. Nosso próximo homem fez o oposto. Ele era cuidadoso, disciplinado e brilhante, e ainda assim não foi o suficiente. Franco Columbu. Ele era diferente de todos nessa lista. Com 1,65 metros e 84 quilos no palco, ele era minúsculo comparado aos outros fisiculturistas. Mas o que Franco crescia em altura, compensava com algo que ninguém mais tinha, força bruta, brutal, aterradora. Franco Columbu não apenas venceu o MR Olympia 2 vezes, ele também venceu competições de homem mais forte do mundo. Ele levantou terra mais de 340 quilos. Ele conseguia fazer supino 238 quilos. Isto não era apenas um fisiculturista, isto era um super-herói preso no corpo de um pequeno homem italiano. Mas Franco era também inteligente. Ele se tornou um quiroprático licenciado. Ele entendia o corpo humano melhor que a maioria. E diferentemente de muitos de seus colegas, Franco não abusava de esteroides. Ele era sempre moderado, sempre cuidadoso. É por isso que todos pensaram que Franco viveria até os 100. Em 30 de agosto de 2019, Franco estava fazendo o que amava, nadando no oceano perto de sua casa na Califórnia. Ele tinha 78 anos e ainda era ativo, ainda era forte. Então, sem aviso, seu coração parou. As pessoas na praia o viram desaparecer. Eles o puxaram para fora. Os paramédicos tentaram revivê-lo. Mas Franco Columbu, o homem que conseguia estourar garrafas de água quente com seus pulmões e fazer terra 3 vezes seu peso corporal, tinha sido. O que torna a morte de Franco diferente de todos os outros nessa lista. Ele fez tudo certo. Ele não abusou de drogas.
Mas não importava, porque o dano de seus anos competitivos, mesmo que ele tivesse sido cuidadoso, já tinha sido feito. Décadas de forçar seu coração a bombear sangue através de 84 quilos de músculo sólido e maximamente desenvolvido tinha deixado cicatrizes. Seu sistema cardiovascular tinha estado sob estresse por tanto tempo que até 33 anos após a aposentadoria, finalmente cedeu. Seu amigo íntimo, Arnold Schwarzenegger, ficou devastado. Arnold supostamente disse em seu memorial que Franco era seu melhor amigo, seu parceiro de treino, seu irmão, e que ele pensou que envelheceriam juntos. A autópsia revelou o que todos temiam: doença cardíaca, bloqueio arterial, o tipo de dano que se acumula lentamente ao longo de décadas e se esconde até o dia em que não se esconde. Franco Columbu provou que mesmo se você fizer tudo certo, o fisiculturismo naquele nível ainda toma seu preço. Até os inteligentes não escapam. Franco seguiu cada regra e ainda pagou. Mohamed Ben Aziza seguiu as regras também, mas sua história mostra como as próprias regras podem ser mortais. Mohamed Ben Aziza. Ele fez algo no fisiculturismo que parecia quase impossível. Ele veio da Argélia, sem dinheiro, sem patrocinadores, sem conexões. Nos anos 80, o esporte era dominado por americanos e europeus com acesso aos melhores ginásios, os melhores treinadores, o melhor de tudo. Ben Aziza Mohamed não tinha nada disso, mas tinha coração. Ele tinha uma fome pelo jogo, e ele tinha uma ética de trabalho que aterrorizava todos que já treinaram ao seu lado. Em 1990, Mohamed tinha conquistado seu cartão IFBB Pro e estava competindo contra o melhor do mundo. Ele não era o cara maior no palco, mas seu condicionamento era extraordinário. Definido até os ossos, cada fibra muscular visível. Em outubro de 1992, Mohamed viajou para a Holanda para competir na Grand Prix Países Baixos. Ele queria vencer muito. Esta era sua chance de se provar no palco europeu. Então Mohamed fez o que todo fisiculturista faz antes de um show. Cortou água, drasticamente. Diuréticos, sem água por dias. Ele queria parecer tão seco e definido quanto possível. Sua pele tinha que ser fina como papel, cada veia tinha que se destacar. Mohamed subiu ao palco. Ele se parecia incrível. Ele se classificou bem. Mas nos bastidores, após o término do show, algo deu terrivelmente errado. Mohamed desabou. Seu corpo começou a convulsionar. Espuma saía de sua boca. Outros fisiculturistas gritavam por ajuda. Os paramédicos chegaram dentro de minutos, mas o corpo de Mohamed já estava desligando. Seu coração estava batendo irregularmente. Seus órgãos estavam em choque. Levaram-no para o hospital com urgência. Os médicos trabalhavam freneticamente para salvá-lo. Às 22h24 de outubro de 1992, Mohamed Ben Aziza foi pronunciado morto. Ele tinha 33 anos de idade. A autópsia revelou a causa: colapso cardiovascular trivascular trazido por desidratação severa e desequilíbrio eletrolítico. Mohamed tinha drenado tanta água de seu corpo que seu sangue tinha engrossado ao ponto em que seu coração simplesmente não conseguia bombear. Seus rins não conseguiam filtrar. Seu sistema todo apenas parou. Mas aqui está a parte que torna isso verdadeiramente horrível. Mohamed morreu porque fez exatamente o que cada treinador de fisiculturismo diz que você faz antes de um show. Corte água, tomar diuréticos, fico seco. Ele seguiu o manual perfeitamente e o matou. Após a morte de Mohamed, sua família tentou ação legal contra a Federação de Fisiculturismo exigindo resposta sobre como seu filho poderia morrer de um método de preparação que todo o esporte endossava. A resposta do esporte, de acordo com relatos, chegou a: estes são atletas profissionais. Eles conhecem os riscos. Mohamed Ben Aziza veio do nada. Ele sacrificou tudo para competir no nível mais alto e o esporte que amava o matou por isso. Mohamed seguiu as instruções e pagou com sua vida. Nossa história final é sobre alguém que inspirou milhões e morreu sem nunca saber que a falha já estava dentro dele desde o nascimento. Aziz Shevershian. Ele não era apenas um fisiculturista. Ele era um movimento. Aziz Shevershian começou como um garoto magro, autodescrito desajeitado da Austrália que era intimidado por ser fraco. Então ele entrou em um ginásio e decidiu se transformar e se transformou. Em poucos anos, Aziz construiu um físico que o fez uma lenda da internet. Abdômen definido, ombros largos, aquele sorriso arrogante e conico. Mas mais que seu corpo, era sua atitude que o fez famoso. Aziz não levava o fisiculturismo a sério como a velha guarda. Ele o tornou divertido. Ele disse aos garotos jovens em todo o mundo algo que eles desesperadamente precisavam ouvir. Todos nós vamos conseguir. Milhões o seguiam. Aziz se tornou o rosto de uma nova geração de fitness. Ele provou que você não precisava ser um fisiculturista profissional para inspirar as pessoas. Você apenas precisava de confiança e abdômen. Mas em 5 de agosto de 2011, Aziz estava em férias na Tailândia com seu irmão. Eles foram almoçar após um longo dia. Aziz nunca saiu. Seu irmão o encontrou caído no chão. Ataque cardíaco. Os paramédicos tentaram revivê-lo, mas era tarde demais. Aziz Shevershian tinha 22 anos de idade. O mundo foi chocado. Como é que um garoto de 22 anos em condição física máxima simplesmente morre em uma sauna? A autópsia revelou a verdade. Aziz tinha um defeito cardíaco congênito não diagnosticado. Seu coração foi estruturalmente danificado desde o nascimento. Sua família tinha histórico de problemas cardíacos. Mas aqui está a coisa: esse defeito talvez nunca o tivesse matado se ele não tivesse estado usando esteroides. Aziz tinha admitido usar compostos incluindo trembolona e clenbuterol, substâncias conhecidas por colocar estresse significativo no sistema cardiovascular e elevar a pressão arterial. Para alguém com um coração perfeitamente saudável, isso é perigoso. Para alguém com a condição subjacente de Aziz, era uma sentença de morte esperando para acontecer. A sauna, o calor, a desidratação, o estresse em seu coração já danificado. Tudo se combinou na tempestade perfeita. E assim, o cara que disse a todos nós vamos conseguir, não conseguiu ele mesmo. O que torna a morte de Aziz tão dolorosa é o legado que deixou para trás. Ainda hoje, mais de uma década depois, as pessoas ainda postam suas fotos com a legenda Rip King. Sua influência vive em academias em todo o mundo, mas Aziz nunca viveu para vê-la. Ele nunca chegou aos 30, nunca se casou, nunca teve filhos, nunca chegou a realmente conseguir na vida. Ele se tornou imortal morrendo jovem. 10 homens, 10 caminhos diferentes, um final. Alguns morreram por empurrar longe demais. Alguns morreram do colapso mental. Alguns seguiram cada regra e ainda pagaram o preço. Alguns morreram porque não sabiam que seu corpo já estava quebrado antes de começarem. Mas todos eles morreram pela mesma razão. Eles acreditavam que o palco valia mais que sua vida. O fisiculturismo é chamado de esporte, mas talvez seja a hora de pararmos e fingir porque em que esporte é que os atletas continuam morrendo nos 20S, 30S e 40S. Em que esporte a taxa de mortalidade é tão alta? Em que esporte celebramos pessoas se destruindo e chamamos de dedicação?
Estes homens sacrificaram tudo para parecer sobre-humanos e no final custou-lhes a única coisa que realmente importava, sua humanidade. Obrigado por assistir. Confira outros cartões na tela.